Mais uma vez, então, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de português. Espero que todos estejam bem, com papel, caneta, caderno aí na mão, para a gente fazer algumas análises. Eu vou iniciar essa aula mostrando para vocês aqui algo muito importante que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Eu acho que vocês já devem ter visto, né, que eu coloquei aqui no SIGA, ó, eu coloquei uma notícia, faz alguns dias já, sobre orientações a respeito da prova de recuperação do primeiro semestre, né, então eu vou abrir aqui, ó, então é interessante ou extremamente relevante, que o aluno que não tem nota nenhuma, ou tem uma nota abaixo de 5 no primeiro semestre, seria interessante que o aluno consultasse esse documento, não sei se vocês consultaram, mas acho por bem eu mostrar novamente aqui. Aqui eu explico, ó, pessoal, como eu vou realizar essa prova. Seria um exame do primeiro semestre, algo novo, assim, que em função do ensino remoto a gente está oportunizando para o aluno. Por quê? Geralmente no modo presencial a gente tinha prova de RP, lembra que tinha? Então eu sempre fazia uma recuperação da prova, né? Ou seja, a gente fazia uma prova, o aluno não ia bem na prova e a gente tinha uma recuperação. E como esse semestre que passou a gente de fato não fez uma prova presencial, que tinha que estudar e tal, a gente fez vários trabalhos diferenciados e tivemos uma nota diferenciada esse semestre, e foi sugerido no conselho de classe que os professores, então, fizessem uma prova para esses alunos, então eu decidi, vamos ver aqui só. Então, eu decidi que a gente vai fazer essa prova e aí eu vou fazer dessa seguinte maneira, ó. No primeiro semestre, então, várias atividades, né, foram realizadas, né, mas essas várias atividades foram sintetizadas em 3 notas no SIGA, tá? A gente fez o trabalho de tendências literárias. Então, a gente fez o trabalho de tendências literárias, foi lá no início do semestre, as atividades dos documentários do Brasil Paralelo e atividades variadas qualitativas, tá? Então, como cada uma valia 10, deu 30, divide por 3, tem a média, ok? Quem já fez todas essas atividades, tá, primeiro semestre vencido, vamos para o segundo. Agora, quem não, vai ter que fazer uma prova de recuperação. Então, eu coloquei aqui, ó, os alunos que não fizeram nenhuma das atividades, ou os alunos que ficaram com média abaixo de 5, de repente tu até teve uma participação razoável no primeiro semestre, mas a tua nota ficou muito baixa ainda, ficou com menos de 5, por não ter feito 2 ou mais das atividades propostas, então você pode também fazer essa prova de recuperação, tá? Então, essa prova de recuperação é somente para aluno que não fez nada, média 0, e também para aquele aluno que ficou com média 5, mesmo tendo feito algumas atividades, tá? E aí a prova vai ser dividida em 3 partes, isso aqui é importante, ó, porque o aluno que já viu esse documento, ele já deve estar estudando, pessoal, em relação ao processo de aprendizagem necessário para se fazer uma prova nesse tamanho, né, porque ela vai ser uma prova que vai ser dividida em 3 partes, para que eu possa ter 3 notas diferentes para colocar lá nas colunas do SIGA, tá? Então, eu vou fazer uma parte da prova só sobre o conteúdo de literatura, uma outra parte só sobre o conteúdo gramatical e uma terceira parte só para produção textual. Então, essa prova, ela vale 30, cada parte dessas vale 10. E aí o aluno vai revisar, né, e estudar tudo que foi desenvolvido no primeiro semestre. Ele vai fazer as atividades que já estão lá no SIGA, que já estão no G-Sala, que já tem até gabarito. Tu pode fazer essas atividades para treinar o teu estudo, e depois, assim, tu vai consultar o gabarito que já está lá. Então, aquelas atividades que dá para te fazer como tema de casa, né, porque tu não fez no período do primeiro semestre e tá agora ativo no segundo, faz. E aí você vai marcar comigo uma orientação, ou seja, se tu precisar de explicações adicionais, tu marca comigo que eu vou te orientar. Se não, a princípio, pessoal, é bem autônomo, né? Tu vai ter que revisar todos aqueles conteúdos lá do primeiro semestre,
e tentar fazer essa prova, né, sem a minha orientação, o que não é ideal. Eu acho que o aluno, é bem verdade que eu quero dar uma chamada nos alunos que precisam, né, para a gente, de repente, fazer um encontro no Meet para ter uma aulinha sobre tudo isso. Mas percebam o senso de autonomia e responsabilidade que o aluno tem que ter desse conteúdo que ele vai ter que carregar, né. Então, voltando aqui, tem que se preocupar com essa prova de recuperação. Então, os alunos que não fizeram nada ou têm nota menor que 5 no primeiro semestre podem fazer essa prova de recuperação. A prova será realizada no final de novembro, pessoal. E aí? Aqui que eu quero ver com vocês, por isso que eu fiz essa introdução da aula com essa prova de recuperação. Vamos marcar a data juntos? Eu penso que a gente podia deixar uma data firmada agora. Se vocês querem para final de novembro essa prova de recuperação, ok. Se vocês querem para início de dezembro, podemos também fazer assim, ó. Dia 30 de novembro é uma segunda-feira. Por consequência, dia 1º de dezembro, numa terça. Então, ou a gente faz a prova de recuperação nesse período aqui, nessa semana aqui, ou a gente pode fazer na semana anterior, do dia 23 ao dia 27. Alguma sugestão para aqueles alunos que vocês já estão engajados em várias disciplinas, várias atividades. Será que esse período está sobrecarregado para vocês, para fazer a prova? Alguém se manifesta? Por enquanto, agora com essas novas formas, eu acho que está tranquilo. Tá. Obrigada, Gustavo. Então, assim, ó, se está tranquilo, eu vou marcar dia 30 de novembro, tá? Vamos deixar, então, a prova de recuperação. Vou marcar aqui, prova de recuperação, o segundo MSI A e B. Segundo MSI A e B, tá? Então, marca aí na agenda, no caderno de vocês, anota aí, dia 30 de novembro, nós vamos ter a prova de recuperação do primeiro semestre para os alunos que tiraram menos de 5 no primeiro semestre e para os alunos os alunos que ficaram com 0, né, que não fizeram nenhuma atividade nesse período. Então, seria importante que isso fosse realizado. Antônio, eu prefiro dia 30, sabe por quê? Porque eu ainda ficaria com essa data no último dia de novembro, para mim começar a corrigir de uma vez. Porque vocês sabem que é isso que eu quero conversar, então, segundo ponto com vocês agora. Prova de recuperação, então, definida dia 30 de novembro, tá? Daí eu já começo na sequência, e lá quando chegar perto da prova, eu vou mostrar para vocês como vai ser, se eu vou colocar só no SIGA-A, ou se eu vou fazer um encontro síncrono e a gente vai fazer a prova junto. Eu vou definir, vou passar para vocês. Agora, o segundo ponto é que nós temos que definir juntos agora a primeira avaliação do primeiro ciclo, né? Então, nós tivemos o primeiro ciclo, ele finalizou, essa semana nós já estamos no segundo ciclo, são mais 4 aulas de português, e fechou o ano, né? Do português, eu vou ter que dar todo o conteúdo nessas 8 semanas. Então, eu acho prudente, Ana Carolina, qual a tua nota? Se tu ficou com nota menos de 5, acho bom que você faça. Agora sim, ó, se ficou com... tá, pode, vamos fazer. 5.4 é bom, né? Então, por via das dúvidas, se não está indo muito bem no segundo semestre, 5.4 pode fazer, tá? Então, até 5.5 eu acho que dá para aceitar, tá? Pode fazer, sim. Então, pessoal, agora nós temos que fazer uma avaliação de nada, Ana, uma avaliação do primeiro ciclo. Como vocês preferem, uma prova objetiva ou um trabalho? O que vocês querem que eu faça? Porque aí eu me preparo e tento fazer, eu poderia fazer, eu já estava a fim de fazer no molde prova, né, para a gente tentar retomar trabalho. Trabalho é mais tranquilo, prof. Então, fazer, como seria o trabalho, né? O trabalho, se eu fizer um trabalho de
de avaliação do primeiro ciclo pode ser muito variado. Eu posso pegar um trabalho que contemple vários temas que a gente trabalhou, incluindo literatura ou gramática, ou eu posso pedir um trabalho que seja, enfim, de uma temática única da literatura, por exemplo, mas eu posso criar um trabalho desses conteúdos que a gente já viu. Então, um trabalho, que é o terceiro ponto, então, que eu queria definir com vocês, é a questão do trabalho do romance urbano e do romance regionalista, quando eu dei a aula da terceira geração romântica, lembra? Então, essa avaliação do primeiro ciclo é uma coisa. Agora, temos essa segunda avaliação, que é o trabalho que eu pedi para que vocês lessem resenhas de livros, ok? A gente não vai ler o livro, mas vocês tinham que escolher, dentro do contexto do romance urbano e dentro do romance regionalista, nesse período do romantismo, algumas obras para vocês me apresentarem e conversarem comigo sobre o conteúdo dessas obras, as impressões, a opinião de vocês sobre a obra. Você vai ler a resenha, seria ideal que a gente lesse o livro. Se você se empolgar, gostou muito da resenha, viu que o livro é interessante, quer ler um José de Alencar, quer ler um outro autor romântico, porque de fato se interessou, bora ler, tem tempo? Eu aconselho. Só que considerando essa muvuca de ensino remoto, que a gente está se adaptando, eu vou aceitar dessa vez, a leitura de resenhas, né? Porque a gente sabe que na internet a gente está lendo muito mais rapidamente, e às vezes se torna enfadonho ler uma obra inteira, e a gente está num clima pesado, então muitas coisas ruins acontecendo, então vamos pegar leve, tá? Vamos, então, investir numa boa resenha e apresentar a opinião sobre essa resenha, sobre essa obra, o que tu achou, tuas impressões. Então, revisando aqui, eu falei sobre a prova de recuperação, 30 de novembro, tá, Antônio? Desculpe, mas eu vou ter que manter novembro, porque eu quero que em dezembro isso já esteja para corrigir e que a gente eu já possa dar final, porque a gente vai estar quase já no finalzinho do ano, né, no caso no português, então não posso deixar para muito mais tarde. Segundo, falei da prova ou avaliação do primeiro ciclo. E terceiro, falei do trabalho sobre romance urbano e romance regionalista, que são a leitura de resenhas. Eu lembro que eu apresentei lá para vocês, nos slides, um monte de livros, né? Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui enquanto eu estou falando. Mas não precisa. Eu acho que eu fiquei de elaborar um documento, né, para vocês ficarem com o enunciado claro. Eu acho que isso eu falhei, ainda não coloquei, mas eu vou colocar, só para reforçar essas avaliações. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa das aulas, do CIGA, alguma atividade que tenha dúvida, queira que eu comente? Senão eu vou para os slides rapidinho aqui e já libero vocês. Bruno, só que eu estou um pouco em dúvida, esse trabalho das resenhas, ele vai ser para quando? Isso, boa pergunta, podemos definir agora. Quando que vocês acham que podem me entregar? Início de dezembro? Ou vamos deixar para essa última semana de novembro aí, que daí eu tenho tempo para corrigir. Vamos deixar para o dia 27 de novembro, quem sabe, tá bom? Acho que tá bom, Bruno. Então tá, vamos deixar o romance urbano, daí eu já coloco lá no documento do Word que eu vou fazer, já coloco 27 de novembro. Então a gente tenta 27 de novembro entregar esse trabalho aqui, que vai ser uma nota. Vamos ter a nota de um trabalho, então, vou fazer um trabalho sobre o primeiro ciclo, e provavelmente, então, vai ter um outro trabalho do segundo ciclo, e um ou dois, né? Mas é melhor um, porque vocês já vão fazer as qualitativas semanais, né? Os exercícios, então, acho que um trabalho, vão ficar 3 trabalhos, mais a nota qualitativa, são 4 notas, tá bom para o semestre, tá? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, então eu vou começar o conteúdo da aula de hoje, que nós vamos ver assim, ó, é uma pena que a gente não vai poder se aprofundar nesse estilo literário, porque ele é muito rico, né? Que ele se chama, então, realismo, tá?
E aí eu vou passar para vocês, vou sair daqui, eu vou para os slides. E esse período da literatura, ele é muito rico em temas interessantes, né, pessoal? Então, teremos muitos conteúdos para aprofundar aqui, mas infelizmente a gente vai ter uma noção desse estilo literário. Então, esse material aqui eu até utilizei no passado, ele não é meu, tá, pessoal? Ele é um material que eu tirei da internet, mas ele é de algum cursinho, alguma escola que disponibilizou na internet, mas eu estou usando ele porque ele sintetiza de uma forma bem simples os pontos principais que eu gostaria de passar para vocês. Então, até agora, o que a gente conhece das escolas literárias, né? Dentro dessa cultura da literatura que é importante a gente conhecer. A gente viu quinhentismo, arcadismo, que são conteúdos do primeiro ano e que, através daquele trabalho das tendências literárias, a gente deu uma revisada, tá? A gente também, nesse período dos tendências literárias, a gente viu o barroco, na verdade, vem aqui, né? Quinhentismo, deixa eu colocar a caneta aqui, que fica melhor. A gente viu o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Então, esses 3 estilos literários aqui, eles remetem de uma maneira mais didática, geralmente a gente vê no primeiro ano, a gente se aprofunda nesses estilos literários no primeiro ano, e começa no segundo ano a ver o romantismo, que nós, então, já acabamos, né, e vamos fechar melhor ainda quando vocês lerem as resenhas dos livros sobre os romances de costume, o romance urbano e o romance regionalista, tá? Nós agora, então, vamos para o realismo-naturalismo, está destacado em azul aqui, ó, que é o estilo literário que nós vamos nos aprofundar, e utilizo aprofundar, na verdade, no sentido que vamos conhecê-lo, tá? E depois teria o parnasianismo, e a partir aqui, ó, do simbolismo, pré-modernismo, modernismo e autores contemporâneos, teríamos tudo isso aqui, ó, a partir do terceiro ano, tá? Então, aqui o slide original está faltando um acento circunflexo. Tá, agora que eu fui perceber. Então, realismo, naturalismo, vamos entender o que é. Então, o realismo, naturalismo, né, ele é um estilo literário que vem do período da segunda metade do século XIX, tá? Então, ele é um estilo literário que ele está um pouquinho concomitante ali com o romantismo, né? Então, ele vai se iniciar ali no finalzinho do romantismo e depois ele se estabiliza, né, e ele se torna, então, o movimento literário, ou seja, os pensamentos vão ser renovados. A gente conheceu uma manifestação da literatura romântica que era meio comum na época, né, então, os escritores românticos meio que giravam ou escreviam sobre os mesmos temas. Agora, no realismo-naturalismo, vai haver uma virada bem radical em relação a essas temáticas em função dos acontecimentos históricos, dos acontecimentos políticos, sociais e culturais que envolviam a sociedade na segunda metade do século XIX, tá? Então, a característica, né, principal, ou características principais do realismo, como o próprio nome já diz, é apresentar a realidade de uma forma mais objetiva, né, não subjetiva e muito lamuriosa, ou muito subjetiva no sentido sentimentalista, como os românticos fizeram, mas sim trazer a realidade, né, o cotidiano, os comportamentos, as relações humanas de uma maneira um pouquinho mais objetiva. Então, esse estilo literário, ele tem como característica objetividade, fidelidade ao real, tá? Nesse sentido, vai haver impessoalidade, não vai haver espaço para muito sentimentalismo, e se você tiver que descrever um sentimento, você vai descrever ele de uma maneira um pouquinho mais empírica, né? Você vai ser meio que um cientista que vai analisar, ter uma visão mais detalhista ou empírica da vida, né? Tentando ser o mais correto nas análises em relação ao cotidiano, à convivência humana, né, em sociedade. E nesse período aqui, ó, vai existir uma análise psicossocial do personagem. Então, aqui, ó, em função de alguns movimentos ideológicos que começam a surgir na sociedade nessa segunda metade do século XIX e que tem muita influência da teoria de Freud e o início dos estudos da psicanálise, que vão focar o inconsciente, as emoções humanas,
esses personagens, né, essas obras, vão trazer sempre essa análise do psicossocial, da psique do ser humano, do personagem, e desse ser humano, desse personagem em sociedade. Então, por isso que é uma análise psicossocial. E percebam, eu estou aqui trazendo características do realismo. Ah, mas tem um naturalismo aqui do ladinho. Realmente, naturalismo e realismo são dois movimentos de pensamento que aconteceram nesse período, meio que concomitantes, e eles são contemporâneos, mas eles têm algumas diferenças sutis. Por isso que temos aqui realismo / naturalismo. É porque existem diferenças, tá? E nós vamos perceber ao longo dessa aula. Se eu não conseguir acabar tudo hoje, eu vou gravar uma aula e deixar lá no Cigar para vocês continuarem, estudarem no momento mais adequado que vocês decidirem. Continuando aqui nas características, então, do realismo: objetividade, nunca se esqueça, impessoalidade, análise psicossocial do personagem e contemporaneidade. O que significa isso? Eles vão analisar, ou os personagens dessas obras, desses textos, vão ser contemporâneos, ou seja, é o que está acontecendo no meu momento presente. Então, se existe um fato que me inspira na minha realidade, eu vou, dentro da minha contemporaneidade, eu vou escrever sobre isso, eu vou me inspirar e vou fazer um texto, um romance, no sentido de um livro, né, sobre isso. O realismo, continuando características, nós temos a criticidade, né, vai haver muito esse questionamento da burguesia, né, nós vamos ter aí que, nesse período, nós já vamos ter a Revolução Industrial, o início do capitalismo se estruturando, então a burguesia já existe como uma classe social efetiva, né, e vai haver muitos questionamentos, muitas críticas em relação a essa classe. Detalhismo descritivo, né, detalhismo descritivo, então essas obras vão ter muitas descrições, né, então é uma tipologia textual que a gente vai encontrar fortemente nas obras realistas, a tipologia narrativa associada à tipologia descritiva, né, porque vão ter descrições vastas, então, da realidade, né, as paisagens, a psique humana vai ser altamente descrita, as casas, prédios, os cenários, enfim, são obras que têm essa capacidade de nos fazer viajar no tempo, né, porque a gente consegue ficar acompanhando aquela leitura e vendo aquelas imagens, né, que foram descritas. Lentidão narrativa, então, justamente por causa disso, né, você acaba lendo o livro de uma maneira um pouquinho mais lenta, porque você fica naquele trabalho mental, né, de absorver aquela imagem que está na tua mente de tanta descrição. Então, eles descrevem tanto as coisas que você acaba não tendo um fluxo mais rápido de leitura, né, em função dessa narrativa ser bem explanada, bem explicadinha. Nós vamos ter como característica também do realismo sensorialismo. O que é isso? Exploração dos sentidos, obviamente. Se você dedica mais tempo para descrever a psique humana, a biologia humana vem no naturalismo, né? Se você vai descrever com afinco o corpo humano, óbvio que você vai explorar os sentidos, né? Então, os 5 sentidos vão aparecer mais nessas obras. E aí nós temos o naturalismo. Então, de uma forma bem geral, nós temos essas características do realismo, tá? Agora, no naturalismo, que também é um movimento de pensamento ou de ideias que influenciaram a literatura, nós vamos ter essas características muito importantes aqui, ó, que são associadas mais ao naturalismo do que ao realismo, porque o realismo é aquilo ali, é descrever a realidade e mostrar a vida como ela é. Agora, no naturalismo, nós vamos ter uma análise, são escritores que vão pensar muito nessas características do determinismo, ou seja, para eles o personagem é condicionado por 3 fatores: raça, meio e momento. Raça, meio e tempo, né? Então, como se os personagens, isso é uma ideologia do tempo, né? Dessa segunda metade do século XIX indo para o início do século XX, ou seja, o ser humano, ele é o que é porque ele tem influência da sua raça, né? A nossa raça, a nossa genética influenciaria nos nossos comportamentos, nossos
pensamentos e sentimentos, o nosso meio, né, onde a gente vive, com as pessoas que a gente interage, as nossas condições ambientais, tudo isso influencia no nosso ser, e o momento, o tempo, né, então o nosso tempo, ele vai de uma forma muito forte, nos influenciar, tá? Então, os naturalistas, eles seguem essa linha de pensamento determinista, tá? O cientificismo seria a aplicação do método experimental à literatura, que é o que eu disse para vocês, ou seja, você vai pegar obras que você vai perceber que a escrita é quase uma escrita acadêmica, científica, ou seja, eles, ao invés do médico, por exemplo, o médico usa o bisturi, né, para fazer como instrumento o seu trabalho, e o naturalista vai utilizar, então, a linguagem para descrever aquele corpo humano de uma maneira quase que num detalhe extremo, né? Assim como um bisturi nas suas ações ali do médico vai dissecar aquele corpo, né? Então, há um cientificismo, essa explicação até ficou bem simplória, mas o cientificismo seria, de fato, você escrever de uma maneira mais científica, né? E também no naturalismo vai ser destacado o patológico. O que é isso? É o destaque às situações e personagens anormais, doentios e desequilibrados, mórbidos. Então, os naturalistas, eles vão gostar, se inspirar nesses personagens aqui, ó, que são anormais, tidos em sociedade que não são saudáveis mentalmente, então, eles vão ser inspiração para obras, né? Então, nós vamos ter uma obra agora me faltou... do Machado de Assis, em que me faltou o título, que ele vai destacar justamente isso, essa questão de personagens que têm problemas, né, que têm problemas de saúde mental, e o cenário todo vai ser um hospício e tal, e aí você vai, o alienista, né, a obra é o alienista, e que justamente é um médico psiquiatra que lida com pessoas que têm problemas, né, e aí a narrativa é muito interessante, porque aí no final ele pesquisa e analisa a saúde mental, a mente e a psique de todas as pessoas da sociedade. E aí no final ele acaba desenvolvendo a sua tese de que, de fato, ninguém é louco e que ele que era o louco, né? Então, é bem interessante, e é uma obra que é completamente influenciada por essa teoria freudiana, né, de enfocar a psicanálise, ou a mente humana, as emoções e tal, esses comportamentos, e o patológico. Como era, então, a sociedade nesse período, pessoal? Muito importante a gente sempre associar a literatura a contexto histórico, né? Então, vamos ver algumas características. Choques ideológicos de classe, né? Então, aqui, em função desse início do capitalismo, ou o capitalismo já ter no seu início alguns anos e está se estruturando, e existiam condições desfavoráveis para algumas classes em relação aos benefícios que a burguesia tinha, há um choque de classe ideológico aqui muito forte nesse período, né? E a gente vê esses resquícios até hoje, mas nesse período aqui era mais forte. Industrial versus proletariado, então esses dois pensamentos, contextos vão estar em constante choque, né? As pessoas envolvidas na indústria, chefias e empresários, e o proletariado, né? A classe mais trabalhadora, mão de obra, né? Purista, digamos assim. Nós vamos ter nesse período o surgimento das teorias marxistas e de Engels, né, com o Manifesto Comunista, que foi em 1848, bem aqui, um pouquinho antes, 2 anos antes da segunda metade do século XIX. Capitalismo industrial, né, que vai, então, dar um up aí, um reforço à burguesia. Princípio do lucro empresarial,
óbvio, né? Então, dentro de uma sociedade capitalista, vai haver um foco exagerado nessa questão do lucro e até um desprezo à civilidade, às condições de qualidade de vida humano, e isso aqui vai causar conflitos, né? E as pessoas começam a se tocar, não, tem alguma coisa errada, as coisas precisam melhorar, não pode ser assim, né? Todo mundo tem que ter qualidade de vida. Então, há essas discussões, esses conflitos que criaram um conjunto teórico, ideológico bem forte, que vem aqui dessa segunda metade do século XIX, que vai se estabelecer e que vai crescer muito em todo o século XX, né? E que respinga ainda até hoje, aqui 20 anos, século XXI, mas a gente ainda está vivendo esses conflitos aqui. O avanço tecnológico, tá, vai acontecer aqui nesse período aqui, da segunda metade do século XIX para início do século XX, uma grande quantidade de novos recursos e instrumentos da tecnologia que vão nos ajudar, e a mecanização dos centros industriais. Então, aqui, ó, como consequência da industrialização, né, essa mecanização, essas indústrias bem mecanizadas, que vão produzir em larga escala, né, em função dessa mecanização, para atender às necessidades da população. Tudo isso aqui, ó, vai começar nesse período aqui, de 1850 em diante, tá? Contexto histórico-cultural, então, quais seriam as tecnologias que nesse período aqui impressionaram tantas pessoas e que fizeram com que as pessoas começassem a pensar diferente em função disso, né? Melhoria e rapidez dos meios de transporte e comunicação, construção de estradas de ferro, né, o telégrafo, o avião, o automóvel, a navegação a vapor. Então, foram muitas coisas, né? Imagina, não existia carro, e aí começa a existir carro, né, começa a existir avião. Imagina o primeiro avião, deve ter sido algo assim, ó, tipo, muito chocante, né, na época, você vê o primeiro avião, o medo que deveria dar, enfim, N questões. Isso realmente fazia com que as pessoas acabassem se influenciando, né, nos seus pensamentos em função de tantas mudanças. A questão do cientificismo, que é uma característica forte do período realista-naturalista, vai girar em torno desses três aspectos, né? O desenvolvimento científico, propriamente dito, ele vai bombar nesse período aí. As filosofias materialistas, então, o que é essa filosofia materialista? É uma forma de pensar em que você é, de fato, mais materialista, você é mais concreto, você é mais empírico, você acredita mais na realidade concreta, não tão metafísica, espiritual e tal, você é materialista. E as teorias científicas também, né? Nesse período aqui, nós vamos ter muitas teorias científicas se desenvolvendo, se estabelecendo em sociedade, sendo reconhecidas, né, e trazendo seus frutos para a sociedade também. Então, o contexto histórico-cultural, ele, de fato, vai influenciar muito nas obras literárias, que é o que nos interessa. Vamos dar uma pausa e verificar se alguém tem alguma dúvida. Tá dando para entender, pessoal? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Para mim tá tranquilo, Pro. Ok, João, tranquilo? Antônio, Elisa? Estão ligados aí? Tranquilo, prof. Tá bom, vamos lá. Parei aqui, então. Então, percebam, né, pessoal, a literatura, a gente tem essa... deixa eu só marcar aqui. É muito importante essa relação da história como uma forma da gente entender as bases do pensamento humano. E aí você... deixa eu colocar aqui do slide atual. E aí você faz essa associação, na literatura é muito importante, né? Digamos que você vai para o Enem, então, ou vai fazer um vestibular numa universidade específica, então você já estudou a história, né? Você já vai com essa carga desse estudo da história, do que os livros de história trazem como verdade. Então, você faz
e é muito cabível que você faça as relações com a literatura, né? Todos esses períodos da história, eles tinham artistas, e todos esses períodos da história tinham obras literárias, e é nesse sentido que, para nós, do português, a língua, ela é extremamente interessante se analisar pelo poder da palavra, que é um instrumento de comunicação humana, mas também a literatura como manifestação do pensamento humano, um pensamento que é histórico, né, que ele é cultural histórico e que ele nos ajuda a existir, né, porque tudo isso nos ajuda a ter cultura, a ter argumento, a ter palavras para se expressar, né, fora que a literatura também tem um efeito catártico, né, ou seja, você lê aquelas obras e você se vê nelas, ou você faz N associações, analogias, e você amplia, às vezes, aquilo para a tua realidade pessoal, para a realidade da tua comunidade. Então, é um processo cognitivo bem intenso que acontece quando a gente se envolve com livros, né, e estuda e entende a literatura como uma manifestação existencial humana extremamente importante, pois vivemos, né, em função de narrativas, as nossas vidas, elas se constroem a partir de narrativas, né, de contação de histórias. Então, nesse período, nós vamos ter realismo, pessoal, na prosa, se manifesta com livros, tá? Naturalismo, livros. E aí vem o parnasianismo, que vai ser a poesia do momento, né? Então, segunda metade do século XIX, início do século XX, nós vamos ter esses movimentos aqui, ó, muito fortes. Realismo, naturalismo na prosa, e vamos ter o parnasianismo, que eu já mostrei lá no início, naquele slide inicial. O parnasianismo vai ser o grupo de pessoas, de poetas, que vão manifestar esse pensamento, mas aí você vai ver esse pensamento na poesia, e vai ser uma poesia bem diferente. Imagina você fazer uma poesia mais objetiva, mais cientificista, mais empírica, mais descritiva, como essas características do realismo aí, naturalismo. Você vai ter uma poesia, uma arte bem diferente. Essa época, então, é uma época de mudanças, né? Na segunda metade do século XIX, a ciência impõe-se como única explicação para todos os problemas da humanidade. Então, a gente já vinha num crescente, né? Nessa questão lá que a gente viu, quem pesquisou, de uma saída de um teocentrismo para um antropocentrismo, mas, então, a humanidade estava caminhando, né, nesse processo, e é óbvio que ia culminar com essas descobertas, né, as desafiadoras descobertas da realidade ao nosso redor. Então, a visão idealizada do mundo e da sociedade é substituída por uma concepção de vida pautada em atitudes materialistas e cientificistas. Então, essa é a mudança, né? É uma mudança extremamente, enfim, relevante e que vai influenciar o pensamento literário da época. Época de mudanças continuando, desenvolvem-se novas correntes filosóficas e científicas e disseminam-se as ideias liberais, socialistas e anarquistas. A literatura, como expressão do homem em seu tempo, torna-se analista. A pena, transformada em bisturi, corta e recorta o comportamento humano em busca de uma explicação metódica. Então, aqui, eu me lembrei, ó, eu lembro que eu tinha já trabalhado com esse material, e essa associação do bisturi aí, ó, e da pena, foi isso que eu tentei passar para vocês, né, ou seja, a pena é transformada em bisturi, né, corta e recorta o comportamento humano. Então, a gente vai, tipo assim, ó, o ser humano vai se analisar de uma maneira muito forte. É uma autoanálise, né? Uma autoanálise, um autoconhecimento e, principalmente, uma análise da sociedade, do comportamento do homem em sociedade. Então, essas são mudanças, né? Que o homem começa a se inquietar, ele vai se inquietar e vai analisar a realidade, vai tentar pesquisar, estudar hipóteses, e vem a ciência, e vem a curiosidade do novo, e aí as coisas o homem vai aprendendo, né? Em relação à vida no mundo.
Época de mudanças, deixa eu ver o que temos aqui. Aqui são obras, né? Só para mencionar aqui, os arroubos do coração romântico cedem espaço a uma concepção materialista apoiada nas conquistas científicas. O naturalismo, aqui é uma obra, né? O Bom Crioulo, ele, de Adolfo Caminha, ele vai se inserir nesse momento, né? Isso aqui é uma obra portuguesa e ela é um exemplo, né, de uma obra que traz essa concepção mais naturalista, né, em que os personagens, então, vão ser destacados com viés mais biológico e psicológico. Aqui tem só uma representação artística, né, a Carruagem da Terceira Classe, para mostrar, então, a realidade, né, uma obra mais realista, né, até influenciou esse movimento de pensamento, vai influenciar até as obras que são diferenciadas, como a escultura, a música, a pintura. Então, tudo isso vai ter influência desse movimento de pensamento, esse novo movimento. E aqui nós temos uma classe operária, né, sendo representada, porque a classe operária agora, né, era foco de altas discussões ideológicas. Então, nada melhor do que fazer arte pintando a classe operária. Aqui o pintor é Daumier Honoré, 1808-1879. Então, aqui nós temos algumas, aqui, ó, é interessante, de repente eu vou ver se a gente vai conseguir analisar a Madame Bovary. Eu lembro que ano passado a gente conseguiu fazer um bom estudo de Madame Bovary, que é uma obra de Gustave Flaubert, que é uma obra extremamente interessante, que trata de uma mulher, que é a personagem principal aqui, ó, que ela vai sofrer de uma depressão profunda, né? Essa mulher, ela vai ter um problema existencial muito forte em função de um casamento mal realizado. Enfim, ela se casa com um homem no qual ela vai perdendo o interesse ao longo do casamento e ela começa a se refugiar nos livros românticos, né? Para fugir da sua realidade. Então, ela se refugia na literatura como uma forma de catarse, né, de viver aquele amor, né, aquele amor que ela queria tanto, porque ela lia nos livros românticos aquela coisa maravilhosa, e na realidade não era aquilo. Então, o romantismo estava vendendo uma fantasia, né, e ela entrou nessa fantasia, ela queria aquilo para a vida dela, e ela, na realidade, ela não conseguia, e isso trouxe uma depressão profunda, que ela começou a gastar muito dinheiro, gastou o dinheiro do marido, se endividou pra caramba nesse período, começou a trair o marido, né, que é um dos focos principais da obra, que é tratar a questão do adultério, justamente essa mulher que está insatisfeita, né, com o relacionamento. Então, essas questões bem humanas, né, bem da psique, da questão da depressão, da dor, da angústia, e também que vai culminar no caso dessa obra, e nem vou dizer o fim, né, eu já ia dizer o fim e nem vou dar spoiler para vocês, porque de repente a gente vai ver alguma coisa, posso preparar. A gente tem um documentário muito interessante sobre Madame Bovary, que eu trabalhei no passado, que é uma obra, justamente uma obra desse período do realismo naturalismo na França, né, e ela é riquíssima em questões assim, existenciais humanas, para a gente analisar, e muito profunda, né? Tanto é que ela na própria psicanálise existe um termo, né, dentro da psicanálise que tem a ver o complexo de Bovary, de Madame Bovary, uma coisa assim, porque quando a pessoa está completamente decepcionada com a sua vida, quando ela fantasia demais, ela imagina que a vida vai ser um mar de rosas, e daí quando ela vai para a realidade é brutal, é cruel, e ela se decepciona e entra numa profunda angústia e tristeza que vai ser preciso ser tratada, né? Então, é um caso patológico, né? Que é uma característica, de fato, do naturalismo. Aqui tem algumas citações, eu até nem vou ler elas, porque eu não vou me aprofundar muito na obra, mas, de repente, depois, mais adiante, a gente faça umas análises dessas citações, e tem questões de religião também. Aqui, até esse professor que fez esses slides, ele destacou algumas questões sobre religião, né, que há algumas críticas que ela faz também nessa obra, né, e aí
a gente vai ver tudo no documentário, né? Vou tentar preparar uma atividade bem legal, é bem interessante esse documentário, porque ele lida com essas questões existenciais humanas, né? E aí, voltando às características, a era das revoluções, né? O século XIX foi pródigo em transformações de toda a ordem, políticas, econômicas, sociais, filosóficas e, sobretudo, científicas. Essas mudanças determinaram os rumos do século XX e obrigaram a reformulação de várias perspectivas tidas como fundamentais até então. E aí nós temos aqui, ó, o capital atropela não apenas os limites máximos, isso aqui é uma citação de Marx, o Capital, só para mostrar, ele foi um grande crítico, né, do sistema capitalista e da estrutura capitalista, das questões de mão de obra, e que vem aqui para representar esse momento, né, esse conflito ideológico que já surge aqui na metade do século XIX e que a gente vê até hoje, né. Então, o capital atropela não apenas os limites máximos morais, mas também os puramente físicos na jornada de trabalho, usurpa o tempo para crescimento, o desenvolvimento e a manutenção sadia do corpo, rouba o tempo necessário para o consumo de ar puro e luz solar. Então, aqui ele está fazendo uma crítica ao tempo muito intenso que as pessoas ficavam trabalhando. Nessa época não existiam as leis trabalhistas, né? Então, recém o capitalismo estava se iniciando, as pessoas não sabiam bem como o sistema ia se estruturar e houve uma exploração forte da massa proletária nesse tempo, né? Então, as pessoas trabalhavam de 8 a 14, 16 horas por dia, não tinham vida, né? Tudo para alimentar esse sistema industrial, a produção de objetos, a venda, o lucro, e isso o Marx trouxe como uma crítica, né? É bem verdade que a sua obra acaba se perdendo em outras coisas e ao longo, né, da história foi mal interpretado algumas coisas também e que hoje a gente vê muita confusão em torno disso. Mas é tudo aqui, ó, por causa disso, esse exagero, né, que no início era necessário, eles não tinham leis trabalhistas que defendiam a qualidade de vida do ser humano, né? Então era muito, muito novo tudo isso, né? E causou muito conflito. A era das revoluções, então também o capitalismo industrial já estava em curso, criando uma nova elite, uma nova burguesia. No momento pós-abolição da escravatura, eram impingidos salários miseráveis à numerosa classe proletária, gerando conturbações sociais. Então, aqui também, ó, aqui nós temos a edição antiga de Flores do Mal, de Baudelaire, o poeta que expressou em seus textos a sensação da modernidade. Então, aqui essas angústias, né, dessa modernidade que se instalava, vai aparecer nessas obras, né? E aqui, então, esses conflitos sociais e ideológicos que existiam nesse período era em função de várias coisas, né? O proletário, a questão da mão de obra negra, que não foi totalmente absorvida, e o que foi absorvido tinha uns salários miseráveis, então, né, criando como consequência a pobreza, a violência, né, a miséria, a falta de qualidade de vida, então, um monte de coisas que ao longo da história a gente tem que dar conta, né, para que todos tenham a chance de ter qualidade de vida e aproveitar os recursos necessários para isso, né. Temos a era das revoluções continuando, as ciências fervilham de descobertas, especialmente as ligadas à biologia. Então, aqui, muitas descobertas na área da biologia vão influenciar justamente obras naturalistas, né? Então, esse conhecimento era novo, chegava para a sociedade e as pessoas se inspiravam nessa ciência para fazer suas obras, né? Levando a novas concepções filosóficas e a revisão de conceitos religiosos consagrados. E aí cria-se, né, principalmente a questão de Darwin, ele vai surgir nesse período aqui, né, que vai ter um conflito com como se entende a origem do homem, né, a partir do ponto de vista católico, cristão. Então, aqui vai acontecer novos conflitos em função dessas novas descobertas. Dentro da explosão científica e médica da época, a utilização da hipnose tornou-se corrente, atraindo multidões e convertendo-se quase sempre em charlatanismo e mistificação. Este quadro
data de 1887. Então, o que acontece? Freud acaba dentro da psicanálise descobrindo o poder da hipnose. Ele começa a experimentar através de tese, experimentação. Freud era um médico, então ele introduz o conceito de hipnose dentro da sua teoria e tem na prática, né, alguns efeitos positivos, algumas dos seus pacientes. Só que isso cai no popular e acaba entrando no mundo do charlatanismo e da mistificação, porque aí você vão existir nessa época muitos charlatães, né, que querem enganar ou atrair a multidão para ganhar dinheiro e tal, e inventam coisas, fantasias, né, e acabam, então, manipulando ou enganando as pessoas. Então, isso aí aconteceu muito nesse período também. Dentre as correntes do pensamento, destacamos o positivismo, o determinismo, o evolucionismo, o marxismo e a psicanálise desenvolvida por Sigmund Freud. Então, aqui são conjuntos teóricos de pensamentos, né, que hoje nós ainda temos muita literatura, e hoje mais ainda, né, nós temos aí um século inteiro de produção humana sobre isso, mas tudo surgiu aqui nesse período, né, e o realismo naturalismo traz as suas marcas, essas obras da literatura. E aí, vamos entender um pouquinho desses itens, né, o racionalismo positivista de Comte. Então, vocês têm que associar esse positivismo, entender o que é o positivismo. O positivismo não é essa questão de autoajuda, de ser positivo. O ser positivista tem a ver com esse pensamento científico, né? Que é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por meta. Então, você pode pensar que eles tinham como filosofia de pensamento o amor, a ordem e o progresso. Esse é um pensamento positivista, né? Então, se você observar a bandeira do Brasil, que é dessa época, a bandeira brasileira é extremamente positivista, porque na nossa bandeira nós temos ordem e progresso. Da onde que vem isso? Desse conjunto de ideias aqui de Comte. Então, Augusto Comte, 1798-1857, só admite as verdades positivas, ou seja, as científicas, aquelas que emanam do experimentalismo, da observação e da constatação, e repudia a metafísica. Para ele, só 5 ciências são relevantes: a astronomia, a física, a química, a filosofia e a sociologia, em ordem de importância. Então, isso é ser positivista, pessoal. Então, não é pensar positivo, pensar para frente, amor, amor, paz, paz. Não. Ser positivista é isso, é acreditar de uma maneira muito intensa no experimentalismo, na realidade, nas coisas objetivas, nas coisas que são científicas, e só tem validade tudo que é comprovável, né? O que eu posso provar, o que existe é um fato empírico, evidência comprovada, é o que eu posso acreditar. O resto, eu repudio. E aí vem a metafísica, né? A metafísica é o que está além da física, ou seja, é tudo que não é tão substancial, não é tão empírico, né, que faz parte das concepções das emoções, que são coisas que a gente não pode, não são palpáveis, não são comprováveis, não tem evidências, marcas, né, concretas e materiais, a gente não tem. A questão da fé, a questão espiritual, a questão dos pensamentos, né, então, a metafísica, ela é deixada de lado, né, quando você é positivista, ok? Então, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aí, vamos deixar essa aqui para depois. Eu faço uma explicaçãozinha depois, então. Pessoal, então, para a aula de hoje, vou liberar vocês. Para a aula de hoje, então, seria isso. Eu trabalhei o início das características e concepções em relação ao realismo-naturalismo.
Eu vou gravar mais uma aula agora, que eu vou continuar aqui com a explicação dos slides, né? Mas eu vou liberar vocês, para vocês fazerem as coisas de vocês. E, a princípio, né, depois que essa aula for gravada, ela vai ficar disponível para quem não veio, e eu vou liberar durante a semana ainda os exercícios referentes a essa parte inicial do realismo. Em relação às avaliações, alguma dúvida? Não? Pessoal, assim, ó, como essa nossa aula ficou na segunda-feira, excepcionalmente, em função do meu compromisso na sexta, nessa quinta-feira a gente vai ter aula. Nesse segundo ciclo, a nossa aula ficou das 16 às 17, eu alterei. No primeiro ciclo ficou na sexta, né, das 2 às 3. Agora eu vou fazer no segundo ciclo das 16 às 17. Essa aula próxima agora, eu vou tentar utilizar ela para a gente verificar os exercícios, tá? Então, venham preparados. Quem não fez ainda, vamos ver como é que tá a turma aqui. Rapidinho que eu já libero vocês. Tarefas. Aqui, ó, terceira geração romântica, excelente, ó, 20 envios, aqui já posso começar a corrigir, ó, excelente, isso aqui eu já vou começar essa semana da correção, ó, da retorno. Exercícios, estudo do verbo, só 2, ó, não posso mexer ainda, isso aqui também faz pouco que eu coloquei, então posso dar mais tempo, tá? Exercício, estudo do verbo, tá aqui, ó, um só. Ai, aqui, tá certo, estudo do verbo, e aqui, ó, o estudo do verbo 2, ninguém me deu nada ainda, então eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, e nessa próxima aula, no início, pelo menos, eu vou dar um retorno sobre esses exercícios aqui, na quinta-feira, e vou ver o que tem lá no Gessala. No Gessala tem crônica e tipos de sujeito, e aí eu vou dar uma olhada como é que tá lá, e aí a gente dá um retorno desses exercícios, né, e quem tiver alguma dúvida, tira, e depois aí eu continuo aí o naturalismo, provavelmente eu vou fechar o realismo, naturalismo aqui, mas depois eu trago as obras, vou ver, e a gente continua a aula de literatura, tá? Mas aqui tá ótimo, aqui eu já posso, ó, 20 alunos já, a grande maioria da turma, ó. Esse aqui é o segundo MSA, vamos ver o segundo MSB. No MSA o pessoal está fazendo. Vamos ver o segundo MSIB. Ó, o segundo MSB, o pessoal tá mais ativo, ó. O segundo MSB, 21 já fizeram terceira geração romântica, tá ótimo. Ó, estudo do verbo, já tenho 8, 5, provavelmente isso aqui tá o pessoal tá fazendo ainda, ó. Esse podia ser 8, 8, mas o pessoal tá fazendo por partes, ó. E aqui, estudos do verbo 2 e 2 são 6, ó, o pessoal do MSB tá mais ativo, então, mas mesmo assim eu vou esperar, né, o pessoal fechar, e aí eu vou começar a dar retorno dessas atividades bem do início do primeiro ciclo, para a gente verificar dúvidas, e vou dar um retorno para vocês da correção, tá bom? Agora que a gente está se encaminhando, dá para fazer um retorno síncrono, né? E o pessoal está respondendo, então dá para a gente fazer essa conferência o mais rápido possível, que antes a gente não podia, porque o pessoal estava com problemas para produzir. Gurizada, adorei que vocês vieram, que bom que estão todos bem. Alguma dúvida? Pronto, só a resenha. Tu não vai postar essa semana ainda? A resenha, eu posso colocar daqui, amanhã eu posso colocar o documento do Word explicando como vocês vão fazer. Por exemplo, aqui, ó, se você abrir e colocar no Google para pegar uma resenha, José de Alencar, ó, vamos botar aqui, José de Alencar, a gente vai pesquisar, José de
Alencar, que tu vai lá, tu pode ir lá no livro didático que você tem em casa ou no Google e pesquisar José de Alencar obras, por exemplo, aqui, mas vamos colocar uma específica, José de Alencar Senhora, resenha, tá? Ó, tem resenha crítica, tem um monte de coisa, ó. Aí você vai escolher uma, vamos entrar nessa primeira aqui, ó. E aí você pode fazer slides, eu não sei se quer fazer vídeo. Aqui tem o sobre o autor, importância do livro, o período histórico, a análise, né? E os personagens. E essa aqui tá simples demais, ó. Então, essa aqui é bem simples, mas dá para ler, você lê ela rapidinho, só para ter uma ideia da obra, mas pega uma um pouquinho mais, que tenha mais conteúdo, mais a narrativa, vamos ver essa daqui. E aí tu vai estudar isso e compartilhar comigo, vai dizer a tua opinião, se tu gostou da obra, vai fazer um vídeo, ou um slide, não sei, um áudio, não sei o que vocês querem fazer. Ou a gente pode marcar síncrono, né, que foi a ideia que eu pensei também, de marcar um encontro de avaliação, e daí vocês falam aqui, a gente abre para vocês, e vocês falam da resenha, do livro, o que vocês entenderam, se gostaram da obra, daí eu faço umas perguntas, não quer? Ah, Ana, tá bom, tá bom. Eu adoraria que vocês pudessem slide, então tá, vamos fazer slide, então. Eu também gostei, eu acharia legal, assim, abrir para vocês, aí vocês podiam falar sobre a resenha, o que acharam do livro, se deve ser bom, se vocês leriam esse livro depois de ter analisado a resenha. O João Manuel, tu vai ter que me... vai ter que me identificar esses símbolos que ele está me mandando aí. Mas, enfim, pessoal, bem tranquilo. Se vocês preferem fazer slide, fazer um videozinho só para mim, podcast, faz um podcast, exatamente, pode ser um podcast. A questão do podcast é que daí não tem as imagens, mas também, se você for fazer um podcast, pode fazer falando ali, legal, e aí tu faz mais de uma obra, então, né, e aí analisa uma, duas resenhas e faz os teus comentários no podcast, mas é bem legal. Sim, eu sei, mas é que antes tu tinha colocado, João, parecia uma folhinha, eu não consegui entender, porque tá bem pequenininho aqui, era uma folhinha, né, exato, eu não entendi o que significava, o que será que quer dizer que ele é uma folhinha, enfim, pessoal, então era isso, aí tu pesquisa a resenha aqui, ó, e faz o teu resumo, olha, vamos ver essa daqui, contexto histórico, corretária, personagens, filme Senhora, dá até para ver, aqui esse filme eu vi, esse filme aqui é um filme de 1976, né, ele possui 1 hora e 46 minutos, e ele é uma boa representação da obra, quem quiser ver o filme, e depois fazer e contar, né, contar o que viu no filme. A Rede Globo exibiu no horário das 18 horas o clássico de José de Alencar, adaptado para televisão, ó. Então, aqui tem conteúdos. Essa é uma obra só, né? Então, faz a tua pesquisa, sintetiza todas as informações que você achar legal da obra, e tem vídeos, assiste tutoriais do YouTube, é bem legal. Eu acho que dá para a gente aprender um pouquinho, né? Ter uma noção dessas obras aí. Muito provavelmente eu vou ter que fazer algo parecido com o realismo. Pessoal, tem cada obra legal, muito legal. A gente pode fazer uma dinâmica diferente de acesso a livros, né? De repente a gente pegar uma imagem só e sei lá, a gente vai ter que fazer uma coisa de pesquisa, porque são tantas obras legais, assim, ó. E para quem gosta de literatura, mais ainda, né? Quem não gosta vai ficar meio forçado, mas para quem gosta é um espetáculo. Feito, tudo de bom para vocês, então, até quinta, nos vemos. Vamos lá, tchau, tchau. Tchau, Pro. Abraço. Tchau, tchau, abraço, fiquem bem.